A Justiça decidiu que uma das bandas de maior sucesso do rock brasileiro, o RPM, deve deixar de existir. Uma verdadeira batalha judicial, a banda RPM, que fez muito sucesso nos anos de 1980, chegou ao fim. E numa disputa que envolveu 2 ex-integrantes do grupo. Mas hoje a Justiça resolveu dar a sentença final. A banda não existe mais, decretou o fim da banda RPM. A sentença vai de acordo com o pedido do antigo líder e um dos fundadores da banda, o cantor Paulo Ricardo, que alega que o nome RPM vem sendo usado pelo ex-parceiro, o guitarrista Fernando Delucchi, de forma ilegal, já que a atual formação do grupo seria uma espécie de cover da banda original. A Justiça determinou, gente, que não vai ter nem olhar 43, nem 44, nem 45, não tem olhar nenhum. A partir de agora não tem mais RPM. E essa briga é a seguinte: o Fernando Delucchi, guitarrista do RPM, começou a fazer shows com outros integrantes que não são do grupo, usando o nome RPM. Só que o Paulo Ricardo, que também fez parte da banda, disse: não, você não tem autorização para usar esse nome. Já Delucchi alega que Paulo Ricardo, assim como outros ex-integrantes, quebraram o contrato e por isso foram excluídos da banda. A juíza Luciana Novakoski de Oliveira, da 22ª Vara Civil de São Paulo, concordou com os argumentos de Paulo Ricardo e determinou que a banda terá que mudar de nome. A Justiça determinou o fim da banda cover do RPM, para proteger o legado e a memória do grupo. A história de uma das bandas mais importantes do rock nacional tem um novo capítulo de disputas judiciais. Infelizmente não será o último, embora possa ser o começo do fim. O tribunal determinou, por meio da juíza Luciana Alves de Oliveira, a proibição ao Fernando Delucchi do uso da marca RPM, decisão da qual já se fez a apresentação de um recurso, por parte dos advogados do guitarrista. A decisão alegou que a atual banda está absolutamente desfigurada, o que implica uma clara desvalorização da marca. Na sentença em que proibiu o uso da marca, a juíza afirmou que a banda atual está absolutamente desfigurada e que isso implica uma clara desvalorização da marca. Não se pode admitir que Fernando Delucchi opte por juntar-se a terceiros para a pretensa conservação da banda, que já não guarda nenhuma identidade com sua formação original. A magistrada também citou as mortes do baterista Paulo Pagni em 2019 e do tecladista Luiz Schiavon, falecido em 2023, na decisão, e alegou que Delucchi só poderia utilizar a marca se houvesse a anuência de Paulo Ricardo e dos herdeiros. Na ação judicial, Paulo Ricardo também declarou que busca proteger o legado e a memória do RPM, que faz parte da história de tantas pessoas. A juíza Luciana Alves de Oliveira concordou com os argumentos e deu razão ao cantor. Como se falou no início do vídeo, não é o fim, visto que agora se abrem outras instâncias que permitem a Fernando Delucchi recorrer da decisão, e isso continuará a esticar a briga na justiça. Um RPM com apenas um dos seus membros, que nem sequer era um dos membros principais, é uma loucura. O RPM foi criado por Paulo Ricardo e Luiz Schiavon. A chegada do baterista Paulo Pagni e do guitarrista Fernando Delucchi contribuiu para fechar definitivamente a formação da banda, mas a realidade é que as composições e arranjos musicais da maior parte das músicas já haviam sido criadas pela dupla. E eu fui para Londres. E a gente começou a se corresponder, e nessa época, e desenhamos mais ou menos o que seria o RPM por carta. Então deve ter umas 10, 12 cartas de ida e volta, onde se você ler, você vai ver desenhado o que era o projeto do que viria a ser o RPM. Então aí que eu considero a fundação da banda. Quando ele voltou de Londres, a gente falou, bom, legal, a teoria tá linda, vamos fazer? Aí que a gente começou a trabalhar no RPM. A gente, a princípio, pensou em fazer um duo, tipo Eurythmics. Bateria eletrônica, teclado e voz. Mas não daria para colocar isso na estrada, então a gente decidiu formar uma banda tradicional. Então, a elaboração das músicas ficou muito em cima dessa parte eletrônica. O Nando já entrou com tudo pronto. Mas para entender esta situação é necessário fazer um resumo. RPM é uma marca forte dentro do cenário pop rock nacional, sendo uma das bandas lendárias do nosso país, principalmente pelo sucesso alcançado na década de 80. O RPM realizou seu último show com sua formação original em 2017. Paulo Ricardo informou à banda que queria fazer uma pausa e retornar posteriormente com um novo trabalho com o RPM. Luiz Schiavon naquela época não queria parar,
pois comentou que o RPM era sua fonte de renda, e como cofundador da banda, ele tinha o direito de continuar com o grupo, junto com os outros 2 integrantes do RPM, DeLuca e Pagni. Para levar adiante este projeto tiveram que vencer uma ação judicial, independente do acordo anterior de que a banda RPM só poderia existir com os 4 integrantes originais, o tribunal decidiu a favor dos outros 3 integrantes. Com a morte do baterista Paulo Pagni em 2019 e principalmente com a morte de Luiz Schiavone em 2023, cofundador da banda com Paulo Ricardo, esse projeto não tinha razão de existir. Quem não entendeu assim foi DeLuca, que junto com outros músicos decidiu dar continuidade ao grupo, apresentando-se como RPM. DeLuca poderia continuar sua carreira solo ou dar um novo nome à banda e seguir em frente. É claro que ele utiliza a marca RPM, pelo significado que ela tem, e para poder realizar shows que não faria em sua carreira solo. Apesar de não ter participado de nenhuma das composições de maior sucesso da banda, o fato de ter feito parte da banda lhe dá o direito de trabalhar as músicas. O que todos sabemos que não é correto, é que ele assuma a marca, e se apresenta em nome do RPM. Todo mundo que assiste a um show da banda do Fernando DeLuca e não vê RPM no palco, parece um cover ruim. E para piorar, para aquela que foi a banda mais popular dos anos 80, ver apresentações de uma banda que utiliza a marca RPM, que não chegam nem perto das apresentações com a formação original, com shows realizados apenas em praças públicas, contratados pelas prefeituras, é triste. Sem falar dos shows que deixam muito a desejar, DeLuca como cantor é um ótimo guitarrista. Fora o papel ridículo que o DeLuca desempenha nas redes sociais, alegando que tudo são fake news, que a única verdade é aquela que ele tenta impor. Infelizmente, DeLuca não aceita que exista uma parte importante do público da banda, ou que conhece o grupo, o RPM original, que simplesmente não associa este projeto ao RPM. Outros criticam ele como vocalista, ele não está à altura para cantar numa banda da importância que tem o RPM. Ou simplesmente tem outros fãs que falam que, sem Paulo Ricardo, Luiz Schiavone e Paulo Pagni, não é RPM. Ele fala de campanhas contra ele e haters. É mais simples do que isso, somos fãs do RPM, e nossa opinião é que o que ele está fazendo com a marca é aberrante. Há alguns anos ele denunciou e tirou do ar uma comunidade no Facebook que reunia mais de 500 mil seguidores do RPM, só porque o conteúdo que ele queria postar não foi publicado e ele não tinha controle sobre os conteúdos. Ele tentou fazer o mesmo com este canal no YouTube, que atualmente é um dos poucos lugares onde se fala do RPM original e de seus integrantes, visto que os perfis oficiais da banda, por estarem nas mãos de DeLuca, esquecem o passado, bloqueiam comentários que criticam esta formação, e seu conteúdo apenas promove a nova formação, quando a maioria dos fãs acompanha a banda, pelo trabalho ao longo dos mais de 30 anos de carreira do grupo. Como não conseguiu cancelar o canal, usou suas redes para se vitimizar e atacar o conteúdo do canal. Quando fizemos um vídeo onde estão expostas suas declarações onde ele bloqueou todos os que o criticaram, isso não foi invenção do canal, ele disse isso, e você pode verificar na entrevista completa. Então, cara, pô, olha, nem Jesus agradou a todo mundo, entendeu? Então vamos em frente e, dane-se, vou bloqueando, quem não gosta, vamos... Ah, sim, não, A história que a banda acabou porque o DeLuca queria cantar, foi dito pelo Paulo Ricardo numa entrevista em 2010. No livro lançado em 2007, onde participaram os 4 integrantes da banda, é contada a história das dificuldades para a continuidade do grupo em 1987, porque DeLuca queria cantar e compor suas próprias músicas na banda. Em 2002 voltou a levantar o assunto, como falou num vídeo recente, sugeriu lançar um álbum duplo em 2002 para incluir as suas composições e poder cantar 4 músicas, história semelhante à que Paulo Ricardo contou em 2010. Quando... Em 2002, eu cheguei aí na casa do outro para conversar sobre eventualmente fazer algumas músicas como vocalista. Falei em fazer 4 músicas, que ele ficou louco, não pode, não sei o quê. Mas porque também é preguiça, né? Porque, podia fazer um álbum duplo, né? Um monte de músicas, vibe, criatividade. Eu poderia cantar 4 com certeza fácil, né? A história começou porque o outro foi num programa, depois desse dia que nós conversamos, eu e ele, na casa dele, e ele foi num programa de televisão no dia seguinte, em vez de me ligar e falar, não, Nando, olha, a gente pensou, eu e o Luiz, não, nada disso, ele foi num programa de televisão. E tivemos, em 2003, novamente o mesmo problema. E chegamos todos os 3 num ônibus, num trajeto de algum lugar, e chegamos para ele e dissemos, Nando, você não canta. Aqui
do RPM, você não vai cantar. Mas olha, só pra atenuar, ele me ligou há uns 2 meses atrás. Ele me ligou hoje e falou, não fala disso. E ele me disse, eu sei que eu errei, vamos voltar. Olha, você vê? Porém, eu gostaria de cantar 4 músicas. Não é brincadeira. Cara, eu vou falar uma coisa. O RPM tem uma marca registrada com Paulo Ricardo no vocal. Transformá-lo em uma banda como os Titãs ou Roupa Nova, onde vários cantam, não faria muito sentido. Em 2011, numa apresentação do RPM na TV, Deluc disse que a questão de cantar gerou alguns problemas na banda, então Schiavon e Paulo Ricardo resolveram tirar o microfone dele, supostamente para que ele pudesse se concentrar em seu trabalho como guitarrista. Ao conversar sobre essa coisa do canto, a gente foi um ponto sensível do lance. E aí o resultado foi que a gente resolveu tirar o microfone, até porque para o backing seria muito pouco usado, então fiquei na boa. É bom também que concentra mais na guitarra. As causas do fim do RPM são diversas. Não é culpa só do Fernando Deluc. O Paulo Ricardo e o Schiavon têm culpa também, mas essas situações contribuíram para gerar conflitos na banda ao longo de sua história. Deluc sentiu-se relegado pelos 2 principais protagonistas da banda, Luiz Schiavon e Paulo Ricardo. Tudo isso fez com que anos depois, quando teve a possibilidade de ter um protagonismo na banda, ele assumisse que era praticamente o dono da marca. A realidade é que Luiz Schiavon no início deste projeto estava bastante presente, mas nos últimos anos da banda antes de sua morte, ele não participava dos shows, e para cuidar dos problemas da sua saúde, ficou um pouco afastado dos ensaios e trabalhos de composição. No caso de Paulo Pagni, ele teve pouquíssima participação, visto que a banda escolheu um novo baterista antes de sua morte, no começo do projeto em 2019. Em resumo, Fernando Deluc tentou impor uma história de uma nova formação do RPM sem sucesso. Na verdade, é impossível pensar no RPM sem Paulo Ricardo nos vocais, Luiz Schiavon nos teclados, os 2 fundadores da banda que compuseram os maiores sucessos do grupo, e sem a força do Paulo Pagni na bateria. O sucesso da banda se deu pela química musical dos 4 integrantes originais, cada um em sua função, Paulo Ricardo no baixo e voz, Luiz Schiavon nos teclados, Paulo Pagni na bateria e Deluc na guitarra. Além dos problemas na relação entre os integrantes da banda, o RPM é a soma de cada um de seus membros. Agora se aproxima uma nova disputa judicial e o Deluc certamente continuará usando a marca até que haja uma decisão final da justiça, embora isso possa levar anos. Pelo legado e pela memória já bastante desgastada da banda, que é consequência das idas e vindas que o RPM teve em todos esses anos, não parece justo que um integrante continue destruindo o legado de uma das mais importantes bandas do país, que hoje nada mais é do que uma banda cover ou um RPM fake. Pelo bem do RPM, esperamos que possa ter um final digno, e que tanto Paulo Ricardo quanto Fernando Deluc, como os 2 sobreviventes do grupo, continuem sua carreira solo com sucesso, tocando as músicas da banda, mas sem usar o nome RPM. Os fãs e o público em geral agradecem.